Fala aí, pessoal, tudo bem? Eu bem preciso sair e como eu reparei que essas duas jaquetas que apareceram recentemente na minha página de desapegos não saíram, bora se arrumar comigo com uma delas? As duas em sarja, as duas nesse corte design bem tradicional, as duas bem pesadas, mas com propostas completamente distintas. Daí tô pensando se a gente não aposta nessa calça clochada em tricoline da Animale, sendo um contraponto bem interessante pra sarja. O nesse jeans dating com a lavagem bem retrô, gerando então essa coordenação de jeans com sarja, que você sabe que eu bem tenho gostado. Eu mais gosto dessa calça não só a modelagem clochard, mas o fato dela ser em tricoline, esse tecido de camisaria. Com isso enfatizando a estética social da peça, mas também trazendo estrutura a ela. Agora vem aqui pra pensar e escolher comigo, enquanto com essa jaqueta a gente tem um contraponto bem evidenciado, tanto da alfaiataria com a sarja, tanto do acabamento desfiado da sarja com tricoline da alfaiataria, enquanto com essa, por mais que ela seja num tom terroso, por mais que ela seja na sarja terrosa, a calça evidencia que ela bem tem um fundo esverdeado. Ao mesmo tempo que ela tem essa pegada urbana, tanto pelo corte design bem tradicional, como eu contei, tanto pela estrutura da sarja, mas uma pegada que me remete muito a faroeste através dessa pintura metalizada de estrelas. Só que como eu tô contando, numa releitura urbana, não necessariamente de forma caricata. Daí tô pensando se a gente não desenvolve esse street style ou com esse colete cumprindo bem a estética de um suéter vintage masculino inteiramente em tricô, dando início ao tom sur tom com a calça. Ou também nessa blusa também vintage, inteiramente na seda da Maria Bonita, gerando então uma coordenação mais social e também uma coordenação de cores que eu bem gosto, que é esse rosa blush com verde militar. Sério mesmo, a capacidade que essa calça, que o tom de verde dessa calça tem de transitar entre ocasiões, entre possibilidades. Aqui tô com um blazer mais uma vez vintage, carioca, peça de ateliê inteiramente em shantung, ou seja, trazendo a estrutura da seda nessa gramatura, só que num shantung metalizado, que é bem característico dessa época. Assim como outros elementos dessa construção, como a manga, o corte acinturado. Bora, pra ser sincero, se não fosse a nossa proposta inicial, eu bem gostaria dele aqui, mas fazendo a vez de blusa, cinturado por dentro da calça. Calma, que eu tenho todas as justificativas pra essa composição. Calça de alfaiataria com camiseta em malha de algodão, nada mais a minha cara, isso daqui nem precisa mais de defesa, né? Essa coordenação de verde com marrom, ainda mais em gamas mais sóbrias, mais escuras, sendo que essa composição evidencia tanto que é uma jaqueta em sarja terrosa quanto o fundo esverdeado dela, só que de forma inesperada. A jaqueta na sarja estonada também se enquadra muito bem nessa composição, ainda mais nessa lavagem estonada, embora eu precise ser sincero que talvez eu preferisse outra composição com ela. Talvez aqui uma calça também em sarja, trazendo o contraponto de uma camisa vintage na seda pura, gerando esse tom sur tom. Então fica você ligado, hein, gata garota, que se essa peça continuar comigo, você já sabe o que vem por aí. Engraçado que eu já fui direcionado nessa ankle boot da Luísa Barcelo, porque na minha cabeça essa seria a pedida certa. Não por conta do metalizado, porque vocês sabem que eu amo misturar banhos de metais, mas acredito que aqui ela não se enquadre tão bem, mais uma vez, não por conta do couro metalizado, não por conta da pintura metalizada da jaqueta. Mas não sei, sinto que essa pegada esportiva da ankle boot já traz mais uma informação, ao lado da coordenação de preto e branco que ela também tem no elástico. Diferente desse coturno que se mantém trazendo a informação de moda, só que de forma que se enquadre nessa produção, mantendo o holofote nela toda e não somente em uma peça. Aquela ankle boot de fato é magnífica, mas entendem que aqui ela ia tirar o holofote de uma composição extremamente inusitada, extremamente especial, com uma pintura metalizada, ainda trazendo mais uma informação de moda que eu ia ter que adequar, que é aquele preto e branco, é aquele esportivo do elástico, enquanto o coturno aqui tanto enfatiza o tom café que a gente tem na camiseta, quanto essa pegada mais rústica da própria produção, ainda mais pensando na jaqueta. Percebam que a gente tem uma pegada masculina bem evidenciada, ainda mais pensando que essa jaqueta é masculina, ainda mais pensando que esse coturno também é masculino, só que numa releitura mais urbana, só que numa releitura muito minha, através do meu styling. Em impressão minha ou a forma que eu deixei essa câmera não mostra o sapato? Como vocês bem viram, essa é uma calça clochard. Como vocês bem viram ao longo do vídeo, eu não fiz essa amarração até agora, porque eu acho que eu não quero usar ela dessa forma clochard. Com isso, eu vou aproveitar que essa jaqueta é oversized, bem grandalhona, e fazer uma amarração aqui na parte de trás que não vai deixar aparente, e vou apostar em algum outro cinto. Vintage no couro craquelado, que acompanha muito bem o coturno, também surgindo como um terceiro tom de marrom, e com isso dando continuidade ao nosso tom sur tom. Então vintage, mas com um olhar direcionado pro vintage. Aqui tô com o cinto largo da Padê, mais contemporâneo, que eu bem garimpei pensando em usar com macacão, sendo que o que eu mais gosto dele é dessa mistura de metais numa estética bem western, bem de faroeste. Não sei se tá dando pra ver muito bem com a iluminação que a gente tá tendo hoje, mas ele surge também como mais um tom de marrom, trazendo uma informação que se enquadra muito bem com a pintura metalizada da jaqueta. Mas também tem esse vintagezinho diretamente dos anos 2000, que já apareceu por aqui, que eu não esperava que ganhasse do cinto da Padê nessa competição, hein? Ele é inteiramente na amarração de corda, só que muito mais
trazendo essa estética do couro acamurçado, com essas fivelas espalhadas pela corda, evidenciando também essa referência western, ou seja, uma leitura de anos 2000 sobre os anos 70. Não só ele acompanha muito bem essa pegada, essa referência do faroeste que a gente tem com as estrelas metalizadas, mas percebam que ele também acompanha muito bem a gama de tons terrosos que a gente tem. Já pra bolsa, eu bem preciso ser sincero que eu não consigo pensar em outra possibilidade, senão... Fala sério, uma shoulder bag também diretamente dos anos 2000, couro maleável, couro drapeado, com esse tracel de franjas que também se enquadra muito bem nessa atmosfera faroeste, western, e acompanha muito bem o metalizado cobre que eu tenho na jaqueta, mantendo então um holofote nela, mas também tendo presença na produção. Enquanto pro óculos, penso que a gente pode apostar ou nessa estética de Ray-Ban na armação amadeirada, ou nesse que tem a lente transparente com a armação dourada. E assim eu me vou extremamente feliz com o resultado final dessa produção e honestamente repensando esses desapegos, hein? Brincadeiras à parte, de fato feliz com essa produção e de fato feliz em mostrar pra vocês como, por exemplo, eu desenvolvo o styling de uma peça que vocês bem podem falar, eu finalmente achei. Uma peça que traz informação de moda, só que uma informação de moda inesperada, imprevisível, como eu tô falando, essa pegada do Zinai, mas com essa referência do western, do faroeste. Agora, meu irmão, mas agora? Parece que agora. O outro também se empolgou, o outro também tá com ele. Quero que a gente pense como ela é um elemento extremamente especial, extremamente expressivo nessa produção. Tanto desenvolvendo o styling, tanto fazendo com que essa bolsa metalizada, honestamente, nem tenha esse grito que normalmente ela teria, mas ficando extremamente harmoniosa nessa composição, como eu tô falando, se enquadrando muito bem e mantendo o holofote no todo, mantendo a sua presença. Quero muito saber o que você achou dessa produção, quero muito saber como você imagina que a gente ainda poderia ter desenvolvido esse street style, e se você ficou encantado com essa jaqueta da mesma forma que eu fiquei, já sabe onde encontrar ela. Já sabe onde encontrar essas duas na realidade, né? Todo dia tô compartilhando um pouco dos meus desapegos, todo dia tô compartilhando um pouco do meu olhar pra moda, todo dia tô aqui contigo, mas agora eu tô pronto. Fui!